lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs as I taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. And they say she's in the club. Eu vou começar a contar a história do livro O Sargento de Milícias. E a história começa contando sobre a vinda de um navio de Lisboa para o Brasil, de Leonardo Pataca e Maria da Hortaliça, que no caso são os pais do nosso protagonista, Leonardo. Então, a história começa contando que eles estão vindo para o Brasil, do navio vindo de Lisboa, e eles se conhecem nesse navio. Maria da Hortaliça é uma patrícia e o Leonardo Pataca é um meeiro. E eles vivem no tempo que dizem que é o tempo do rei, quando Dom João VI vivia aqui no Brasil. E nisso é mais ou menos no século XIX. Então, aí eles estão chegando aqui, eles se apaixonam e acabam tendo relações e tal. E com isso, depois de um tempo, eles acabam tendo um filho que se chama Leonardo. Ele nasce forte e tal, bonito. E eles chamam pra ser a madrinha a parteira, que também eles chamam de comadre. E chamam pra ser padrinho o barbeiro, que eles chamam de compadre. Aí tá, a história vai passando, Leonardo vai crescendo. E quando ele tem uns 7 anos mais ou menos, o Leonardo Pataca, pai dele, descobre que Maria da Hortaliça, que já era conhecida como ser infiel ao marido, tá traindo muito ele, e agora ainda mais com um capitão de um navio. Aí ele resolve separar da mulher, tem um conflito e tal, eles brigam, eles acabam separando. Leonardo tem 7 anos nessa época. Com isso, Leonardo acaba ficando com um barbeiro, que no caso é o padrinho dele, que tem muita pena dele e pega ele pra criar. Só que esse barbeiro é um barbeiro diferente. Ele exerce a função de barbeiro. Ele nasceu realmente numa família humilde, só que ele ficou muito rico depois de um tempo, porque ele também sabia sangrar. O que é saber sangrar? Na época, é exercer a função de medicina. Ele sabia ser doutor, ele sabia cuidar de ferida, tratar essas coisas. Então, uma vez ele estava passeando pelos portos e ele escutou alguém falando na navio negreiro assim: a gente precisa de alguém que sabe sangrar, um sangrador e tal. Ele falou: eu sei. E nisso ele embarcou nessa viagem e ficou lá um tempo. Aí o capitão desse navio já estava, diz o livro, que estava moribundo, eles estavam quase morrendo. Então, quando ele estava no seu leito de morte, ele só confiava nesse barbeiro, né? Porque ele era o médico, no caso, que cuidava dele, e o capitão falou pra ele que entregou tudo que ele tinha de mais valioso pra ele, que era toda a herança, todo o dinheiro que ele tinha, e pediu pra que quando ele chegasse no porto, ele procurasse a filha do capitão e entregasse todo esse dinheiro pra ela. Todavia, quando eles chegaram no porto, o barbeiro ficou com todo o dinheiro pra ele, por isso que ele ficou rico. Aí tá, aí Leonardo é criado praticamente pelo barbeiro toda a vida. Aí, tempos mais tarde, Leonardo Pataca, pai do Leonardinho, no caso, ele começa a se envolver com uma cigana. Só que essa cigana, ela não liga muito pra ele, sabe? Ela não ama ele, e ele tá apaixonado por ela. Então, pra poder ter o amor dela, ele vai e procura alguém que faça meio que um feitiço pra poder fazer com que ela se apaixone por ele. Aí ele acaba achando alguém, um feiticeiro, e quando eles estão fazendo um ritual e tudo e tal, aparece o Major Vidigal. O Major Vidigal era responsável por por toda a paz da cidade, é como se fosse a polícia da cidade. Ele era alto, não era magro nem gordo, tinha a voz meio adocicada, e era um ser que todo mundo respeitava. Daí, quando ele viu Leonardo com cobertos de lençol, fazendo feitiço e tal, ele ficou meio indignado e prendeu ele. Quando ele foi pra delegacia, a comadre dele, né, a madrinha, no caso a parteira de Leonardo, acabou descobrindo. E ela pediu para um tenente que ela conhecia para tirar Leonardo da cadeia. Porque esse tenente devia realmente esse favor a ele, porque o filho dele tinha se relacionado com Maria Hortaliça, que era sua ex-esposa. Daí, depois de um tempo e tal, ele convence o El Rei, que é o dono da administração da cadeia, alguma coisa do tipo, a tirar o Leonardo de lá. E aí ele consegue sair de lá.
E enquanto isso, o barbeiro vai criando o Leonardinho e tal. E no início, ele quer muito que o Leonardinho seja padre. Mas só que o Leonardinho sempre mostrou um espírito meio rebelde, meio ousado. Ele sempre era meio traiçoeiro e tal. Só que ele achava que isso era brincadeira de criança, né? Só que com o tempo ele vê que realmente o Leonardinho não vai ter vocação para ser padre. O compadre se empenhava em educar Leonardo e ensinar o Pai Nosso, que era alvo dos maiores erros do menino. Ele tinha uma vizinha que sempre zombava do barbeiro, dizendo que o menino era endiabrado e por isso nunca seria capaz de rezar uma missa, e não seria padre, que era o que o compadre queria. E tinha uma razão por isso, porque o menino sempre atormentava a vizinha quando tinha oportunidade. Até que o tenente-coronel se ofereceu para cuidar do menino, para ficar com ele, dizendo que ia oferecer uma educação melhor e tudo mais, tentando se recompensar pelo abandono do passado. Mas o compadre se recusou e chega a dizer: hei de fazer eu mesmo a coisa por minhas mãos. Aí, depois de muito tempo, insistindo com Leonardo, ele aprende o alfabeto e vai para a escola. A escola da época era na casa do professor, era na sala e tinha muitos bancos de madeira e mesas com furos para os tinteiros. O professor dava aula com palmatório na mão para qualquer erro que aparecesse, e Leonardo não gostou. Logo no primeiro dia de aula ele apronta e leva uns bolos, como eram chamados as palmatórias na época. Depois de 2 anos na escola, Leonardo estava pior do que antes. Tinha um pior comportamento. E quando começou a ir sozinho para a escola, começou a matar aula para ir para a Sé, onde ele conheceu um jovem sacristão. E logo teve a ideia de se tornar um sacristão também, porque assim ele se livraria da escola, ficaria mais tempo com seu colega, poderia frequentar todas as festas da igreja e podendo assim atormentar as velhas quando ele quisesse, e ainda deixaria o compadre orgulhoso por mostrar interesse no sacerdócio. O compadre não pensou 2 vezes, aceitou, levou ele para o reverendo mestre de cerimônias, que os recebeu muito bem. E no primeiro dia, Leonardo fez tudo com perfeição. E logo depois, quando teve a oportunidade de atormentar a vizinha, o fez muito bem. Ele e seu colega jogaram fumaça de incenso nela e jogaram depois cera na sua mantilha. A brincadeira com a vizinha rendeu uma queixa ao mestre de cerimônias, e logo os meninos decidiram planejar outra vingança. Eles descobriram que o mestre tinha um costume pouco digno de um membro da igreja. Ele frequentava a cabana da cigana, a mesma por qual Leonardo Pataca havia se apaixonado. E um dia de festa, no qual o padre faria um sermão, eles foram até a cabana, disseram que o sermão tinha sido adiado em 1 hora e foram embora. Depois de 1 hora, o padre foi até a festa. Chegando lá, ele percebeu que estava atrasado, que alguém estava ocupando o seu lugar. Ele foi tirar satisfação com os meninos. Leonardo Pataca inocentemente citou a sua visita à cabana da cigana, o que deixou o padre mais indignado ainda, mas disfarçou porque estava na frente de todo mundo. E logo quando pôde, expulsou Leonardo da sacristia. Leonardo Pataca se transformou quando descobriu que quem tinha roubado o amor da cigana era um padre e foi tirar satisfação com a cigana, alertando também do pecado que eles estavam cometendo. Mas não teve muito sucesso também, teve a ideia de se vingar. Naquela época havia os valentões que viviam dessa valentia. Eles arrumavam briga e tinham trabalhos encomendados. E Chico Juca era um dos mais procurados por Vidigal, só que ele nunca tinha sido capturado. Daí, Leonardo Pataca, sabendo que o padre estaria na festa de aniversário da cigana, ele contrata Chico Juca para arrumar uma pancadaria. E tudo ocorre como eles queriam. O Chico Juca sai rápido, porque foi alertado que o Vidigal logo apareceria. E quando ele aparece, ele descobre o mestre de cerimônias escondido em um quarto com trajes indecentes. E além da vergonha passada, ele fica exposto na casa de guarda no Sé. E com o padre fora de jogada, Leonardo Pataca tem um campo livre para investir na cigana de novo. A comadre tenta convencer Leonardo de que a cigana não é uma boa escolha, de que ela é uma má opção. E chega a ofertar uma sobrinha dela, que vive sobre as suas custas, mas ele recusa. Só que a comadre não desistiria tão fácil. No dia da procissão de Ourives, uma das que mais ostentava riqueza, etc., encontra-se a comadre, o compadre Leonardo e a vizinha na casa de Dona Maria, uma velha senhora, rica, gorda e que tinha um ótimo coração e tinha um vício nas suas demandas.
Leonardo logo se empenha de falar de Leonardo para Dona Maria, contando as suas brincadeiras ingênuas e valorizando os seus parcos rumo ao sacerdócio. A vizinha logo se intromete e começa a falar mal do menino, como sempre. Leonardo não percebe que é o assunto ali na roda, ele chega perto deles e decide aprontar com a vizinha. Ele pisa na saia dela e quando a vizinha levanta, ela fica sem saia. E mesmo diante daquela atitude, a Dona Maria parece simpatizar pelo menino e pede para o compadre para que eles passem a visitá-la mais vezes. Depois disso, o narrador corre alguns anos na história, Leonardo não se endireita, ele se entrega totalmente à vadiagem e não faz nada. Leonardo Patacas se arranja com a sobrinha da comadre depois de tantas desilusões ciganas. Dona Maria envelhece e, diante da sua demanda recente, ela consegue a guarda da sua sobrinha que acabara de ficar órfã. As visitas para a casa da Dona Maria eram muito constantes. E logo depois chega a sua sobrinha, uma garota muito franzina, mas que chama muita atenção de Leonardo. E nas suas visitas seguintes à casa da Dona Maria, ele demonstra uma animação incomum. Era dia de Espírito Santo, quando os garotos se caracterizavam de pastores. Os meninos saíam cantando e dançando em torno do imperador do divino. O compadre e o afilhado, quando estavam indo para a casa da Dona Maria, ao chegarem lá, encontraram a sobrinha dela, que se chamava Luizinha, vestida e com os cabelos diferentes, por conta da data especial. E mesmo assim, ela ainda continuava feia e estranha. Mas mesmo com isso tudo, o Leonardo tinha uma curiosidade nela. E isso fazia com que ele olhasse para ela o tempo todo. E às vezes esses olhares eram recíprocos. E no final da visita, eles combinaram de todos irem juntos pro campo ver o fogo, que nós chamamos de fogos. O que deixou Leonardo totalmente entusiasmado. A madrinha e o padrinho se unem para tentar desvendar as tramóias de José Manuel e auxiliar o afilhado. Leonardinho descobre quem é José Manuel e quer cortar-lhe o pescoço. Só que o padrinho fala para ele se acalmar e ele se declara Luizinha. Depois disso, Leonardo Pataca, seu pai, tem uma filhinha com a Chiquinha e a madrinha dele que faz o parto. E essa menina é risonha, é calma e é o inverso do irmão. A madrinha tem fama de fuxiqueira e ela conta para Dona Maria que José Manuel furtou uma bolsa com dinheiro e uma jovem. E isso facilita os planos dela. E tendo em vista que José Manuel se rebaixa para Dona Maria, que é uma mulher que não suporta falsidade e falta de caráter, depois disso, José Manuel não desiste de Luizinha e deseja saber quem o intrigou com Dona Maria. José Manuel encontra o mestre de rezas, que é arranjador de casamentos e também é cego, e ele tenta descobrir quem o intrigou com Dona Maria. Depois disso, o padrinho dele morre e ele fica com a herança toda, então o pai quer assumir a guarda dele por puro interesse. Aí ele vai morar com a Chiquinha, o pai e a irmãzinha. Depois de ter dado um bom par de 1000 cruzados, ele é expulso da casa do pai e o pai persegue ele com um espadim em punho. E isso acontece por uma das brigas do pai com Chiquinha e ele, todo mundo da casa, e também por ele ficar estressado, porque ele vai na casa de Dona Maria e Luizinha não tá lá. Depois disso, Leonardinho conhece Vidinha, que é uma mulata que gosta de tocar vida e cantar, tocar viola. Tá, vou falar esse capítulo de novo. Leonardinho conhece... Leonardinho conhece Vidinha, que gosta... É uma mulata que gosta... Tá. Leonardinho conhece Vidinha, que é uma mulata que gosta de tocar viola e cantar. E ele é convidado por um ex-sacristão e com os amigos para ir andando e eles levam ele para casa onde mora essa mulata. E ele gosta de ouvi-la cantar e gosta de se apegar ela lá na casa
deles. As viúvas moram com seus filhos na casa e Leonardo passa a conviver com a família. Lá moram também 3 moças e Vidinha é uma delas. E moram 3 moços que são funcionários da Estrada de Ferro e têm mais ou menos 20 anos. José Manuel tenta acabar com uma impressão que ele deixou a Dona Maria. E a madrinha procura o afilhado, só que não o encontra. E ela vai para casa de Luizinha e se arrepende pelas acusações que tinham feito dele, pede desculpa. Vidinha é discórdia de sua casa, porque ela desperta interesse no seu primo e Leonardo. Depois de uma briga, ele sai de casa, só que depois ele é convencido a ficar com a família. Ele é convencido por elas. E a comadre o acha depois da briga. Depois de conferências entre as velhas e a comadre, o Leonardo fica para a alegria de Vidinha. Os primos vencidos resolvem vingar, combinam um modo de vingar-se. E aí eles arrumam uma patuscada, semelhante àquela que eles arrumaram quando eles conheceram Leonardo. Então eles ligam para a Major Vidigal, que vai lá e prende Leonardo. E alega simplesmente que ele não fazia nada, por isso que ele prendeu ele. Todos os presentes no local protestam, exceto os primos. Aí Luizinha, no próximo capítulo, Luizinha e o José Manuel se casam. Enquanto Leonardo era levado pelos homens, ele começa a arrumar uma estratégia para poder fugir, que demora, só que ele consegue, porque teve um grito muito alto na rua e todo mundo ficou distraído. Então ele conseguiu fugir. E é a maior cena de ação do livro, porque ele entra em casas, ele sobe escadas e tal. Aí ele vai e se esconde na casa de Vidinha. A comadre soube que Leonardo fugiu, então resolve ir lá pregar um sermão nele, falando pra ele largar a vadiagem e falando também pra ele arrumar um emprego. Então ela mesmo consegue um emprego pra ele na Alxaria Real. E então Leonardo acaba se envolvendo com uma mulher que morava no pátio da Alxaria. Só que essa mulher, ela já era casada com Toma Largura, e que era um servo do rei. Então descobre esse pequeno romance e Leonardo então é demitido. Vidinha descobre também e fica furiosa. Então ela resolve fazer uma visita à sua rival. Então, quando ela chega lá, o Leonardo então a segue. Só que quando ele chega ao pátio, ele se surpreende com o Major Vidigal. Vidinha então começa a xingar Toma Largura e sua mulher. Só que eles não expressam reação nenhuma. Então ela fica com vergonha e vai embora. Aí o Toma Largura ele se encantou por Vidinha. Aí ele resolve então conquistá-la, como parte de sua vingança a Leonardo. Então ele Toma Largura segue para descobrir onde Vidinha mora. Toma Largura some e ninguém sabe onde ele tá. Então todo mundo começa a ficar desesperado, porque achou que ele fugiu de todo mundo sem falar com ninguém. Aí o Toma Largura ele passou a rondar a casa de Vidinha, e cumprimentando e tal, e uma das velhas percebe. Então, certo dia, a família resolve montar uma patuscada, só que dessa vez o convidado seria Toma Largura. Aí, só que o Toma Largura ele bebia muito, e logo arrumou confusão, chamando a atenção de Major Vidigal. Aí um granadeiro foi segurar ele, para poder ser preso. Para surpresa de todos, esse granadeiro era o Leonardo. Depois de preso, Toma Largura, ele foi abandonado na calçada, porque ele ficou tão bêbado que estava sem condições de andar. Depois o autor vai e conta como o Leonardo foi transformado em granadeiro. Primeiro, depois de preso, ele foi escondido pelo Major Vidigal. Aí depois ele foi requisitado para ajudar o Major em tarefas policiais. Isso foi uma maneira do Major Vidigal se vir. Depois o Major decide prender Teotônio. Ele era um animador de festas. E teve um batizado do filho de Leonardo Pataca, que ele imitou o Major. E o Major estava presente, então todo mundo riu e tal. Aí o Major ficou furioso e mandou o Leonardo prender ele. Quando o Leonardo chegou à casa, ele foi muito bem recebido. E ele acabou revelando a missão, que era prender Teotônio. Então os dois, Teotônio e Leonardo, fizeram um plano
para poder lograr o major. Aí Leonardo ele foi cumprimentado depois por um amigo meio indiscreto na frente do major. O major descobriu a façanha que eles estavam tramando e aí vai e prende-o imediatamente. Enquanto isso, José Manuel, depois da lua de mel com Luizinha, ele mostra que ele não é isso tudo. Então isso faz com que a Dona Maria e a comadre se aliassem para poder soltar Leandro. Depois de uma tentativa frustrada junto ao major, a comadre pede préstimos a Dona Maria, que por sua vez recorre a Maria Regalada. As três vão ao major pedir para que ele solte o Leonardo. Só que primeiro se mostra inflexível. Só que as três começaram a chorar. Então ele começa a chorar também, feito um bobo. Depois ele se recompõe e fica novamente durão. Aí a Maria Regalada cochichou alguma coisa no seu ouvido. E ele prometeu não só soltar o Leonardo, como outra coisa a mais. José Manuel tem um ataque de apoplexia e morre. E o Leonardo, quando ele é libertado, ele chega de noitinha. E a primeira coisa que ele faz é procurar a Luizinha. E ele havia sido promovido a sargento. E a admiração um pelo outro é recíproca. Depois do luto, Leonardo e Luizinha, eles recomeçam um namoro. Só que eles querem se casar. Só que tinha um problema. O soldado não pode se casar. E o Leonardo, ele era um soldado. Então eles vão até ao major, para poder lhe ajudar os dois. E agora o major vivia com Maria Regalada. E esse foi o preço pela soltura de Leonardo. Então, por influência da mulher, o major, ele arranjou um jeito. Ele daria Baixinho Leonardo como tropa de linha e nomeou assim sargento de milícias. O Leonardo pai entrega ao filho a herança que lhe deixaram o padrinho barbeiro. Aí, assim, o Leonardo e a Luizinha se casam. Mulato de Aloysio de Azevedo. Raimundo era filho de José Pedro com sua escrava Domingas. Logo que ele nasce, José Pedro se casa com Quitéria. E Quitéria era uma mulher rica e muito preconceituosa. E ela não gostava da aproximação que José Pedro tinha com Raimundo e com a escrava. Então ela mandou chicotearem a escrava e queimar suas partes genitais. José Pedro ficou desesperado com isso e levou seu filho para morar com seu irmão em São Luís. Quando ele volta, ele ouve umas vozes no quarto. E quando ele vai lá, a sua esposa está com o padre Diogo. E ele mata Quitéria e o padre Diogo fazem um pacto de silêncio, porque o padre Diogo estava cometendo adultério e o José Pedro matou Quitéria. Então os dois resolvem fazer um pacto de silêncio e falar que a morte dela foi por causas naturais. Depois disso, José Pedro vai morar em São Luís junto com seu irmão e o seu filho. Só que o padre Diogo arma uma emboscada e mata ele. Aí Raimundo vai para a Europa estudar e se forma. Aí ele volta para morar com o tio. E o padre Diogo teme que ele descubra a verdade, que ele matou seu pai. E o Manuel, que é o irmão do pai do Raimundo, tem uma filha chamada Ana Rosa, que resolve declarar seu amor por Raimundo. Aí, nisso, Raimundo quer descobrir a verdade sobre seu passado e sobre a morte de seu pai. Então ele e o tio vão para São Brás e lá ele descobre que ele é um bastardo e que a sua mãe é a escrava Domingas. Aí o Raimundo volta e pede a Ana Rosa em casamento. Só que o seu tio, ele não gosta, porque ele quer que a Ana Rosa case com o Padre Dias. Então os amantes resolvem fugir, se encontrar e fugir. Só que o Padre Dias descobre e chega na hora exata com o juiz para impedir. Aí acontece um escândalo e o Raimundo, depois de andar na noite, ele volta para casa. Quando ele vai abrir a porta,
o padre Dias dá um tiro nele. Aí 6 anos depois, Ana Rosa reaparece, casada com o padre Dias e 3 filhos. Memórias de Sargento de Milícia não é uma obra romântica nem uma obra realista. Ela está meio que em transição entre as duas escolas literárias, diferente de O Mulato, que é uma obra naturalista. A diferença é que em Memórias de Sargento de Milícia, o personagem principal, Leonardo, termina com a mocinha Luizinha. E em O Mulato, o personagem principal, Raimundo, termina morto e a sua amada termina casada com Dias, que foi o cara que matou ele. A semelhança entre as duas obras é que as duas são narradas em terceira pessoa e o narrador é onisciente. A semelhança também é que as duas têm uma crítica social. Em O Mulato, há uma crítica sobre a hipocrisia provinciana de São Luís e sobre o preconceito racial. O Sargento de Milícia tenta criticar uma sociedade na qual todo mundo tenta tirar proveito um dos outros. Outra semelhança é que as duas obras apresentam um tempo cronológico, que é o tempo que respeita as ordens dos acontecimentos. A obra que irei comparar com Memórias do Sargento de Milícia é Dom Casmurro, obra machadiana pertencente ao realismo. Bentinho narra a história de sua vida, seu melhor amigo é Escobar, e seu foco principal na narrativa é contar o seu romance com Capitu, com quem casou-se e teve um filho chamado Ezequiel. Seu amigo Escobar morre afogado e durante o velório ele percebe um comportamento estranho em Capitu e começa a desconfiar de infidelidade. Acha que seu filho Ezequiel é filho de Escobar, que são muito parecidos, ele vê muita semelhança nos dois. Aí Bentinho separa-se de Capitu e Capitu morre depois e Bentinho tem um final muito amargo, muito triste. Então, nas duas obras, tanto na de Dom Casmurro como Memórias do Sargento de Milícia, podemos observar que Leonardo, um típico malandro, desocupado, e Escobar e Bentinho, quer dizer, Bentinho ele é completamente instável emocionalmente. E os dois têm características de anti-heróis e não de heróis. Também podemos analisar nas duas obras o sentimento de ciúmes, a infidelidade, a desigualdade social e conflitos sociais. E também o tom irônico nas duas obras. A narração é diferenciada nas duas obras, que na de Dom Casmurro é narrada em primeira pessoa e no Sargento de Milícias a obra é narrada não é narrada por Leonardo, e sim por um narrador onisciente em terceira pessoa. Também o tempo em Dom Casmurro não é cronológico, e sim psicológico. Já em Sargento de Milícias o tempo é cronológico. E o final de Sargento de Milícias, Leonardo acaba se casando com Luizinha, que se tornou uma mulher muito bonita, e eles ganham herança e tem um final muito feliz, acabam com dinheiro, o que resgata um pouco o romantismo. Já em Dom Casmurro, ele separa de Capitu e tem uma vida muito amarga no final, já o final é mais infeliz. Memórias do Sargento de Milícias apresenta características românticas e também apresenta características do realismo. Características românticas como o final feliz que ele teve, se casando com Luizinha e ganhando mais dinheiro ainda. E característica realista é que no cenário não apresenta a aristocracia, e sim a classe média e a classe baixa do Rio de Janeiro. Portanto, Sargento de Milícias não é um romance do realismo e nem do romantismo, e sim é um romance de transição.